Nesse Dia Nacional de Consciência Negra, a data é para a gente pensar. Os negros brasileiros têm os mesmos direitos e garantias na nossa sociedade? Somos ou não racistas? Temos ou não que debater esse assunto abertamente? Pois é, e a partir do teatro que vamos conversar sobre esses temas. A gente trouxe aqui no estúdio a atriz Lucélia Sérgio. Ela faz parte do elenco da peça Navalha na Carne Negra, uma montagem sob a ótica negra do texto clássico escrito pelo Plínio Marcos 50 anos atrás. Lucélia, você diria que ainda hoje a carne mais barata do mercado é a carne negra? Ainda é, né? Acho que a grande questão assim, que a gente mais encontrou na feitura da peça foi que algumas pessoas diziam: nossa, mas isso poderia ser feito por qualquer ator. E a nossa resposta é sempre: mas não é. Sim. Infelizmente, nesses 50 anos, a gente sempre imagina que aquelas personagens são personagens negras, pela condição em que estão dentro da sociedade. Sim. Mas no teatro, elas não são feitas por pessoas negras. Então, a gente volta para aquela chave de como o Brasil é representado, como a nossa sociedade é representada. O que te afeta, o que te move, o que te comove, como que personagens negras podem te comover e podem mover essa nossa sociedade, né? Essa é a questão central, assim, do espetáculo. Agora, a gente fica pensando que o teatro, que a gente, no imaginário da gente, é um lugar aberto a todas as discussões, muito menos preconceituoso. E quando você fala que dificilmente você vê os atores negros fazendo esses personagens, uma prostituta, um cafetão e um mordomo gay. Mordomo não, um camareiro gay. E a gente deduz que são personagens negros. E esse estado de coisas da sociedade se reflete também dentro do teatro, que teoricamente seria um lugar muito mais aberto. Não é isso que a gente vê? Eu acho que a gente tem uma questão de construção histórica do teatro. O teatro, ele é uma arte elitista, de certa forma, né? Se a gente pensar mesmo na construção teatral e nas pessoas que acompanham o teatro, que são iniciadas de alguma forma durante os estudos, durante a escola, para ir ao teatro, né? A gente tem uma questão de formação de público no Brasil muito deficiente com relação a algumas artes, teatro, dança, né? E apesar de termos grupos de teatro negro há muitos anos, há mais de 100 anos, a gente tem companhias que tentam trazer a questão social negra para os palcos, a gente tem uma questão ainda de não reconhecimento desse teatro. Até pouco tempo atrás, né? Hoje é impossível negar a sua existência. Assim. Em São Paulo a gente tem diversos grupos que ganham vários editais, que estão fomentando essa arte na cidade de São Paulo, que tem um público muito grande de pessoas que não conseguem entrar muitas vezes no teatro, porque é muita gente mesmo, é uma demanda muito grande para assistir. Então hoje não é possível mais dizer: nossa, esse teatro não existe, não é exatamente um teatro, é só militância. Né? As pessoas conseguem ver a questão estética desse teatro. Você e os outros dois atores da peça fazem parte de grupos que trabalham um pouco desse protagonismo negro no teatro, né? Esses grupos foram criados, inclusive, para mudar esse cenário? Teve essa intenção também? Os Crespos, que é o grupo que eu faço parte, surgiu há 14 anos atrás, dentro da USP, e a ideia era discutir o que esses atores negros fariam, como nós seríamos representados, como seria interpretar personagens negras no teatro e na TV e no cinema, né? E antes da gente tinha um grupo do qual o Rodrigo faz parte, que é a Companhia dos Comuns do Rio de Janeiro, que já tem 20 anos, então é uma companhia que já trabalhava essas questões, e depois a gente veio o Coletivo Negro, que é o grupo do qual o Rafa Garcia faz parte. Agora, esses grupos abriram de alguma forma um panorama, principalmente aqui na cidade de São Paulo, um panorama de teatro negro que a gente não tinha, né? Que a gente tinha uma ou outra iniciativa, mas a gente conseguiu abrir um panorama grande, né? Então hoje a gente tem várias peças em cartaz, a gente tem muita gente que acompanha, gente que nunca tinha ido ao teatro e que acompanha um público negro e um público também não negro, que vai assistir os espetáculos, e a gente tem aí uma crítica, uma questão de se observar dentro da sociedade a partir de parâmetros que são pouco discutidos.
na TV, no cinema, no dia a dia, nas escolas, né, na nossa sociedade em geral. Agora, a peça tem 50 anos. Você acha que ela está rigorosamente atual ou ela ficou um pouco datada? Olha, a gente fez algumas escolhas na montagem. Uma delas é não mudar o texto. A gente mudou uma única palavra no texto, porque a gente queria que a peça tivesse o máximo de proximidade com a ideia do Plínio Marcos. E aí, a questão de sermos atores negros dentro do palco, fazendo essas personagens, acho que atualizam muito o texto, porque ele traz para uma discussão que felizmente a gente tem tido, né, na sociedade nos últimos anos. E tem, infelizmente, algumas questões que permanecem, como a violência contra a mulher, que é explícita no texto do Plínio, e acho que é exatamente o que ele quer mostrar. O que a gente frisa na peça é a violência psicológica, porque na peça do Plínio a gente está acostumado a ver muita agressão física. A gente tem a agressão física, claro, porque ela está escrita na peça, mas a ideia é conter ao máximo essa agressão e investir na agressão psicológica. A gente tem imagens, inclusive. Acho que a gente podia rodar essas imagens um pouquinho. Vamos dar uma olhada? Já lembrou que você me aprontou, seu nojenta? Você tá com onda. Você quer criar caso? Pode ficar certa que outra presepada que você me arrumar vai ser mole pra você, sua porca. Quem você pensa que eu sou? Um trouxa qualquer? Assim você aprende a não querer bancar essa vida comigo. Morou agora? Você tá na lona. Comenta um pouco pra gente, para quem não conhece, inclusive, a peça do Plínio Marcos, comenta pra gente qual é a história, o que se discute dentro dessa peça. São esses três personagens ali em cena, né? Sim. Você é a prostituta, Neuza Sueli. Neuza Sueli. O cafetão. É o Rodrigo dos Santos. Que chama Vado. Vado. E o Rafael Garcia faz o camareiro, que é o Veludo. Os três estão em que circunstâncias ali no mesmo espaço? É um quarto de hotel, né, onde vive a prostituta Neuza Sueli e o seu cafetão, Vado. E ela deixa um dinheiro para ele e esse dinheiro o Veludo rouba quando vai arrumar o quarto. E quando ela volta, ela apanha do Vado porque não deixou o dinheiro e tal. E aí eles chegam à conclusão de que foi o Veludo, trazem o Veludo para o quarto para descobrir se foi ele mesmo que pegou o dinheiro. E aí tem toda uma trama que gira em torno desse pouco dinheiro que ela ganhou nessa noite e que de alguma forma sustenta aquelas 3 vidas, né, de algum jeito. E aí a gente discute um pouco essa situação em que as personagens estão e essa questão social em que essas personagens estão incluídas, né, inseridas. Então a peça gira em torno dessa trama, dessa ideia, desse dinheiro que sumiu. Mas miséria. É uma miséria absoluta, porque é o dinheiro de um programa, de 2 no máximo, e que o Veludo acaba pegando para sair com um garoto também. Então tem uma questão afetiva que é o foco dessa montagem muito explícita, né? Essa falta de carinho que as personagens têm. Então a gente investe em momentos de silêncio, de suspensão, para falar um pouco dessa afetividade, dessa necessidade de afeto, que não é que as personagens não têm, mas é que muitas pessoas não aprendem a amar ou têm o seu amor sufocado para que sejam fortes, para que possam sobreviver ou para que consigam um tempo, um minuto de respiro, né? Que consiga ter um pouco de felicidade, de diversão. Então a gente fala dessas personagens nessa situação, nessa circunstância de miserabilidade em que você abdica às vezes do afeto ou não sabe dar afeto, porque não o conhece de fato. Então a peça está mais atual do que nunca. Muito, acho que sim. Acho que infelizmente sim. Eu li alguma coisa sobre vocês terem feito a peça sem patrocínios, foi isso? Sim. É um teatro de resistência. A gente já está acostumado, porque os grupos fazem isso, né? Os nossos grupos, apesar de nós termos bastante
conquistado bastante editais Sim. ultimamente, mas nós achamos que era muito importante montar um clássico. Para além de fazer os nossos textos em que a gente realmente escreve o texto do início, a gente achou que era importante montar o clássico. Então o Rodrigo dos Santos chamou todo mundo, né, a ideia de juntar esses grupos, e aí a gente fez a montagem sem dinheiro nenhum, sem verba, a partir de bilheteria. Então a bilheteria paga os técnicos e paga o material da cena, mas porque a gente acreditava nessa importância de falar do racismo e da violência contra a mulher, que é muito explícita, né? Se você vai a fundo nos personagens. Enquanto as mulheres brancas, o número de violência contra a mulher branca reduziu bastante, de mulher negra dobrou praticamente, né? Sim. Segundo as últimas pesquisas. E a questão mais alarmante é que as mulheres negras, elas são violentadas por pessoas que as conhecem, pessoas que são próximas delas. Então, a gente está falando não da questão de que os homens negros ou os homens pobres são mais violentos. É que essas mulheres estão, em algumas questões, na base da pirâmide, né, social, e que, portanto, você só é mais forte que ela. Portanto, você, de alguma forma, tem que deixar essa mulher numa condição em que ela não se sinta, de forma alguma, mais forte que você. E em outras questões, as mulheres negras têm subido essa pirâmide, né? Em questões de educação, em questões de sobrevivência mesmo, né? As mulheres negras mantêm as famílias há muitos anos, né? Há muitos hoje se ouve séculos. falar mais, né? Mas isso é uma realidade das famílias negras? Sim, há muito tempo. As mulheres negras, assim que acabou a escravidão, eram aquelas que conseguiam algum trabalho para manter sua família. Então, as mulheres negras, elas estão nesse lugar de sustentar as famílias. Só que como que você mantém uma mulher que é tão forte de forma submissa? Né? É a partir da violência. Não só a mulher negra, a gente sabe que muitas mulheres, né, que é uma questão feminina, a questão da violência, principalmente a violência psicológica, a violência emocional, que é que te mantém de alguma forma atrelada ainda àquele relacionamento, né? Mas a questão das mulheres negras é que é isso, você está na base da pirâmide. Então, muitas vezes essas mulheres não têm consciência da sua beleza, não têm consciência da sua força, porque a sociedade diz a elas o tempo todo que elas não são fortes, bonitas e poderosas, como elas realmente são. A gente podia ver mais um pedacinho da peça, vamos? Que homem doidão. Depois quem se estrepa sou eu. Quando você sai, ela vem aqui reclamar. Manda ela merda. Azar meu, né? A peça estreia na próxima terça-feira no Teatro de Container Mugunzá. Sempre às terças e quartas, às 8 da noite, com ingressos que vão de R$ 5,00 para moradores do centro de São Paulo até R$ 30,00. O teatro fica na Rua dos Gusmões 43, pertinho da Estação da Luz, no centro de São Paulo. Tá invocada comigo, eu não quero encrenca, eu vou embora. Ela que se dane, fica. E a gente agradece muito a presença da Foi Lucélia aqui. ótima conversa com você, adorei. Bom. Obrigada bom. e sucesso para vocês nas Eu apresentações. gosto dessa visão geral, Muito para além do obrigada. próprio trabalho. Sim, é importante, importante. né? Para que a gente possa entender também qual é o nosso lugar como artistas nessa sociedade, que tem o seu lugar de poder também, né? É um lugar de poder. Se você pensa que você pode convencer, conscientizar, tocar através do afeto, da emoção, pessoas que podem não ser milhões, mas que podem também tocar e cultivar outras pessoas. E esse é o nosso trabalho, né? Conquistar corações. Maravilha. Muito obrigada pela sua Obrigada. presença.